A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente com vocês que são inscritos nestes dois canais, Simão da Silva Souto Simão e também Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar o culto nessa madrugada 18 de 2 de 2026, quarta-feira, mês fevereiro, 00:28. Vamos lá. Atos capítulo 18, nesta madrugada, culto completo. Paulo em Corinto e em Efeso. Volta para Jerusalém. E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu, por nome Aquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tenda. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo, blasfemando, ele sacudiu os vestidos e disse-lhe: Vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo. Desde agora parto para os gentios. E saindo dali entrou em casa de um homem chamado Tito, justo que servia a Jeová, cuja casa estava junto à sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor Jeová com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor Jeová em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cale, porque eu sou contigo. Ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Jeová, aleluia. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordamente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a servir a Jeová contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: Se houvesse aos judeus algum agravo ou crime enorme, com razão eu vos sofreria. Nessa questão de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede vós mesmo, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sosthenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal, e a Galho nada dessas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Aquila, tendo rapado a cabeça em Secreia, porque tinha voto, e chegou a Efeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: Querendo já outra vez, voltarei a vós, e partiu de Efeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. Estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos, Apolo em Efésio e em Corinto. E chegou a Efésio um certo judeu, chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. O crente tem que ser poderoso nas Escrituras, igual o pastor Simão Santo é poderoso. Que vocês do outro lado nem entendem o que eu estou pregando, o que eu estou falando e o que eu estou dizendo. Porque vocês do outro lado são muito cegos e nus e fingem de surdos para não conhecer a verdadeira palavra. É isso aí. Eu creio nesses verdadeiros crentes aí, ó. É aí, ó. Varão eloquente e poderoso da Escritura. O pastor Simão Santo crê nisso, na palavra. Não é nesses aí de hoje aí, que não tem poder nenhum. Nem o Espírito Santo de ver na cara deles, nem delas. É isso aí, ó. O pastor Simão Santo, ele ama os antepassados, igual aí, ó. Olha lá, Apolo, natural de Alexandria. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e liga bem com teus cérebros. Versículo 24. Atos capítulo 18 e versículo 24. Apolo em Efésio e em Corinto. E chegou a Efésio um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Quem estuda as Escrituras vai ser sempre poderoso mesmo, isso é verdade. Eu já me considero poderoso nas Escrituras, não é por causa de ser humano nenhum da terra, não. É porque o Pai e o Filho Santo me chamou, é para isso mesmo. É para mostrar a diferença. Essa igreja veio para mostrar a diferença. Essa igreja veio
para mostrar ao mundo a verdadeira escritura. A verdadeira escritura, igual está escrito aí. Muitos lê esse livro aqui para lá. Aqui não, que já lê para entender e compreender e mudar de vida junto com as escrituras. Continuando. Este era instruído no caminho do Senhor Jeová e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor Jeová, conhecendo somente o batismo de João. Tá vendo lá? Este era instruído no caminho do Senhor Jeová e fervoroso de espírito. Tá vendo lá? Ele vivia espiritual, igual aqui, espiritual. Isso aqui que é viver espiritual. É de madrugada, é de manhã, é de tarde, é de noite, após dia, todas as horas, todos os momentos, igual que é. Igual que prega sem caçar de segunda a domingo, todos os dias, 7 horas da noite, e de manhã, e de tarde, noite, e na madrugada, após dia. Olá, mandela, macala, mandela, mandela, aleluia. Olha lá, e fervoroso de espírito, e falava e ensinava. Viu? Falava e ensinava, igual aqui, ó. Fala, ensina e diligentemente explica as coisas direito. Tá vendo? Olha lá, ele era instruído por quem? Por homens da terra? Por mulheres da terra? Não. Ele era instruído pelo, olha lá, no caminho do Senhor Jeová. Jeová ensinava a ele, Jesus ensinava a ele, o Espírito Santo ensinava a ele, e a palavra das Escrituras ensinava a ele. Dentro da palavra e fora da palavra também, igual eu sou. Por isso que o mundo não entende essa igreja e nem vai entender. Porque aqui há a diferença. Por isso que Jesus falou, sejais diferente. Quando a igreja é diferente, ninguém vence. Vamos lá. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Aquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Jeová. Olha que palavra interessante e super interessante. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram Priscila e Aquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Jeová. Para seguir Jeová tem caminho. Ou você escolhe ele, ou você escolhe seguir seus próprios caminhos que te levarão à destruição total. Vamos lá. Querendo ele, continuando, versículo 27. Querendo ele passar a Caio animar os irmãos, escreveram aos discípulos que o recebesse, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. O que eu falei que isso aqui não é Bíblia? Nunca é Bíblia, tá? Eu não chamo esse livro de Bíblia, tá? Eu não sou, como vocês do outro lado aí, crentes atrasados, né? Crentes atrasados. E não posso nem chamar de crente também, né? Porque a pessoa que chama esse livro de Bíblia não é nem crente. Porque na Escritura ninguém vê Jesus chamando isso aqui de Bíblia. Ninguém vê os profetas chamando isso aqui de Bíblia. Ninguém vê os apóstolos, os apóstolos, discípulos chamando isso aqui de Bíblia. Entendeu? Isso não é Bíblia. Eu já falei para vocês. Isso aqui é Escritura, igual está escrito ali, ó. Escritura que Jesus era o Cristo. Porque o meu Criador não é feminino. A palavra Bíblia significa feminino, significa até uma blasfêmia. O Criador é macho, é homem. Entendeu? Então é escritura. Quando fala escritura, está falando de homem. Está falando de um poderoso, está falando de um Criador. Está falando que alguém mais forte do que os homens, do que as mulheres, mandou escrever as escrituras, o livro. Portanto, isso que chama o quê? Livro. Não chama livra. Chama livro, escritura. Entendeu? Porque a palavra Bíblia é um costume que nós teve de pessoas que não quis ensinar a verdade para a gente. Né? Então, são pastores errados que não estudam a palavra direito e não quer que você também conheça a verdade. Porque além de saberem que eles não vão para o reino do Pai, e não quer que vocês também vão, quer que vocês andem erroneamente, não conhecendo o verdadeiro livro. E nem tem como isso aqui ser Bíblia, porque existem outros livros fora das escrituras aqui, que essa escritura aqui não é completamente completa. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? A palavra Bíblia é um costume, tem que parar de falar esse costume. Que nem lá no céu não vai falar Bíblia. Lá no céu vai falar se você guardou o quê? A minha palavra.
É isso que Jesus, Jeová e Jesus vai falar naquele dia. Guardou minha palavra? Ele não vai falar guardou a Bíblia, não, ele vai falar guardou a minha palavra? Então, meus irmãos, meu amigo, minha amiga, toma cuidado com certos falsos profetas, falsos profetistas que ficam aí na internet ensinando vocês coisas erradas. Entendeu? Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecer pelo este culto completo nesta madrugada, 18/2/2026, quarta-feira. Abençoa somente os inscritos, abençoa somente os dizimistas e os ofertantes dessa obra e desse ministério. Amém e amém. Só que vocês aprendem essas verdades. Outros lugares nunca vão ensinar vocês a verdadeira liberdade de ser crente. O que é ser crente? Até o próximo culto e o próximo vídeo sem parar.